Ouçam, uma voz clama: abra um caminho no deserto para o Senhor. Preparem para nosso Deus uma estrada reta na terra desolada. Isaías 43. Podcast A Voz que Clama, porque a mensagem ainda ecoa. Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais um episódio do podcast A Voz que Clama, o podcast que tem por missão proclamar a palavra de Deus no deserto do mundo moderno e ao coração daqueles que ouvem, com mensagens que combinam reflexão, fé e razão em sintonia. Nos siga no Spotify e também no YouTube. E se você gostar, curta e compartilhe com alguém. Vamos ao episódio de hoje? Pegue sua Bíblia e vem comigo se aprofundar na palavra de Deus. E aí, já pegou? Aprendendo a romper em fé com o apóstolo Pedro. Quando terminou de falar, disse a Simão: agora vá para onde é mais fundo e lancem as redes para pescar. Simão respondeu: mestre, trabalhamos duro a noite toda e não pegamos nada. Mas por ser o Senhor quem nos pede, vou lançar as redes novamente. Lucas 5:4-5, NVT. Imediatamente, porém, Jesus lhes disse: não tenham medo, coragem, sou eu. Então Pedro gritou: se é realmente o Senhor, ordene que eu vá caminhando sobre as águas até onde está. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro desceu do barco e caminhou sobre as águas em direção a Jesus. Mateus 14:27-29, NVT. Introdução. Apóstolo Pedro, o nosso espelho. Neste devocional, quero enfatizar um aspecto positivo que passa despercebido por muitos quando falamos do apóstolo Pedro. Um personagem marcado por altos e baixos em sua caminhada com Jesus. Alguém muito parecido conosco. O que torna Pedro notório é o fato de ele ser extremamente humano. Qualquer um pode se identificar facilmente com os seus erros e os seus acertos. O reverendo Hernandes Dias Lopes acerta em cheio quando diz que olhar para Pedro é olhar para o espelho. Há um Pedro pulsando dentro de cada um de nós. Podemos dizer, portanto, que a sua vida é a que melhor resume a carreira cristã. Assim como ele, nossa jornada como discípulos de Cristo inevitavelmente será composta por sabores e dissabores. Venceremos batalhas inexplicáveis contra gigantes dos quais nunca ouvimos falar. Mas também sofreremos derrotas amargas diante das raposinhas em nosso coração, por nós ignoradas. Sejam pecados ocultos, como o de Acã, ou por baixarmos a guarda em tempos de guerra, como no caso do adultério do rei Davi. Às vezes daremos saltos monumentais de fé e, em seguida, vacilos momentâneos, porém dolorosos de incredulidade. Declarações públicas convictas de fidelidade ao Senhor e, ao mesmo tempo, negações secretas em nosso íntimo. A vida de Pedro e tantos outros personagens bíblicos são a evidência viva da soberania da graça divina na escolha, que é puramente baseada na misericórdia do Pai. Ele não leva em conta as nossas qualidades ou defeitos no ato da eleição, mas alcança-nos apesar de nossos deméritos. A graça não apaga os nossos erros, mas usa-os para confrontar o mundo com a sabedoria de Deus, que parece loucura aos olhos dos homens, ao escolher aqueles que são tidos como improváveis e rejeitados. Deus não anula nossas fraquezas, mas manifesta o seu poder através delas. A fragilidade humana é o ambiente ideal onde o poder do Senhor se revela de modo mais perfeito, para que fique evidente que a força vem dele e não de nós. Percebemos entre essas duas passagens uma evolução nítida na fé de Pedro. Na pesca maravilhosa que ocorreu no dia em que Jesus o chamou e no dia em que o Mestre apareceu caminhando sobre as águas em meio à tempestade. Na primeira experiência, sob a palavra do Senhor, ele lança as redes ao mar mesmo após passar uma noite inteira sem conseguir pescar um peixe sequer. Na segunda, ele dá um passo além. Lança-se ao mar e não afunda. Ele começa a caminhar por sobre as águas como se estivesse em terra firme, ao seguir a ordem dada por Jesus. 1. O desafio ao nosso conhecimento prático. Pedro, pescador experiente que era, conhecia o mar da Galileia como ninguém. Ainda assim, Jesus desafia o seu conhecimento empírico logo após uma noite decepcionante
e pede que ele avance para as águas mais profundas. Na nossa vida cristã é exatamente assim. Deus irá muitas vezes desafiar o nosso conhecimento limitado, por mais vasto e experimentado que ele seja, para que possamos conhecer aquele que tem o domínio total sobre tudo e todos. Ao conhecê-lo, sentimos-nos seguros para vencer desafios maiores, como demonstrou a atitude ousada de Pedro ao pedir ao Mestre que o fizesse andar sobre as águas tempestuosas. Isso não significa que o Evangelho nos fará caminhar literalmente sobre as águas hoje, mas que podemos e devemos imitar a postura ousada de Pedro diante das crises. Crer, caminhar e agir sempre firmados e na dependência total da direção do Espírito Santo e da viva e eterna Palavra de Deus, que jamais falha e nem volta vazia. É uma ousadia que brota do nosso desejo ardente de estar com Jesus, seja nos dias ensolarados ou nas noites tenebrosas, uma confiança que cresce à medida que caminhamos com Ele. 2. O contraste da fé. Servos com direitos de filhos. Existe um forte contraste entre as duas situações. Na pesca maravilhosa encontrada no Evangelho de Lucas, Pedro apenas obedeceu a uma ordem de Jesus para lançar a rede. Já na segunda tempestade que atingiu o barco, narrada em Mateus 14, os discípulos enfrentavam o mar porque Jesus havia pedido que fossem para o outro lado do lago enquanto ele se despedia da multidão. Eles obedeceram e entraram no barco. Mas Pedro, ao avistar Jesus caminhando destemidamente sobre o mar furioso, quis sair de onde estava. Iniciativa. Esta é a palavra que melhor define a atitude de Pedro. Ele tomou a iniciativa de fazer um pedido, Jesus o atendeu, e sob essa nova ordem, Pedro viveu o milagre de caminhar sobre as ondas. André, o seu irmão, já tinha demonstrado essa mesma postura de iniciativa pouco antes, naquela mesma tarde, quando levou a Jesus um menino com os 5 pães e 2 peixinhos para que ele os multiplicasse. Horas antes de Pedro colocar o pé na água, André já tinha colocado o almoço do menino nas mãos de Jesus. Mas Pedro tomou a iniciativa em um momento de risco extremo, que poucos teriam coragem de encarar. Uma fé que tem iniciativa é uma fé que se pergunta: como eu posso agir nessa situação? A iniciativa espiritual não é uma tentativa humana de dar um jeitinho, mas uma busca ativa por posicionamento em meio à crise. É crer que Deus mesmo é aquele que está agindo em nós, nos inspirando o querer e nos capacitando a realizar aquilo que lhe agrada. Filipenses 2:13. Outra mudança perceptível foi a sua reação diante do sobrenatural. No primeiro milagre, Pedro suplicou que Jesus se retirasse. Por favor, Senhor, afaste-se de mim, porque sou homem pecador. Lucas 5:8. Essa é a reação natural do homem sob o peso de suas próprias falhas diante do Deus Santo. Na tempestade, no entanto, Pedro vê Jesus caminhando sobre as águas e pede para ir até ele. Esse desejo por aproximação evoca a lembrança de Moisés ao avistar a sarça ardente no monte. Êxodo 3:2-3. Porém, diferente de Moisés, que se aproximou movido por uma santa curiosidade, Pedro o fez porque a sarça ardente era o seu próprio coração, desejoso por estar junto de seu Senhor, perto daquele que nos ama com amor eterno e nos atrai com cordas de benignidade. Quando crescemos na fé através do nosso relacionamento com Deus, não apenas cumprimos o nosso dever como servos, mas também passamos a agir como filhos que sabem que o Pai os ama, sentindo total segurança para fazer pedidos a Ele baseados nesse amor. Ou, nas sábias palavras de Tim Keller, a única pessoa que ousa acordar um rei às 3 horas da manhã para pedir um copo d'água é uma criança. Nós temos esse tipo de acesso. 3. A prisão do conforto e a ilusão do controle. Pedro, entre todos os discípulos que estavam no barco, foi o único que preferiu arriscar a própria vida nas águas revoltas a permanecer na aparente segurança daquela frágil estrutura de madeira. A prova de que nossa fé é verdadeira se dá em situações críticas como essa. Quando tudo começa a ruir e fugir do nosso controle, e optamos por renunciar ao conforto para encarar a tempestade com os olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12:2. Este foi justamente o erro de Pedro mais tarde. Desviar o olhar daquele que o autorizou a andar sobre as águas e que consumaria a sua chegada em plena segurança. O conforto nos temporais da vida é, na verdade, uma prisão que nos impede de ver e experimentar a ação de Deus nos momentos em que mais precisamos.
Nossa insistência em controlar coisas além da nossa capacidade não faz nada além de esgotar as nossas forças. A tempestade não passará só porque queremos, nem se abrandará se a ignorarmos. Essa teimosia, em vez de nos salvar, pode resultar na destruição do nosso barco e em uma tragédia ainda maior. Somente quando entregamos o controle àquele que tem poder sobre o vento e o mar, abandonando a ilusão de que as seguranças humanas podem nos proteger, é que fazemos da presença do Senhor nosso verdadeiro abrigo e refúgio para descansar. Aliás, você já se perguntou por que Jesus pediu para os discípulos irem sozinhos adiante dele para o outro lado do mar? Será que era apenas porque Jesus queria ter um momento a sós com seu Pai? Ou será que ele pretendia também ensiná-los a lidar com as adversidades quando não estivesse mais fisicamente entre eles? É muito provável que ambas as intenções estivessem unidas nesse cenário. Essa percepção ganha um eco profundo quando analisamos o comentário do teólogo Isidoro Mazzarolo. Os discípulos precisam experimentar navegar sozinhos. Este é um ensaio pedagógico. As marés altas, os ventos e as tempestades do mar seriam uma metáfora dos acontecimentos da vida e da missão para a qual os discípulos estavam sendo preparados. Jesus age como um mestre, conhece os perigos e também as limitações dos discípulos, mas coloca-os à prova para que a aprendizagem seja mais sólida. O envio para o barco e os perigos do mar são situações de todo momento de missão. Assumir a própria missão, o próprio lugar e decidir de modo correto, tudo isso faz parte da pedagogia de Jesus aos que ele escolheu. Compreendemos assim que cada vento contrário permitido pelo Mestre não coopera para a nossa destruição, mas serve como ferramenta divina para consolidar o nosso aprendizado e fortalecer a nossa estrutura espiritual. Conclusão: o propósito na tempestade. Esta reflexão é sobre desejarmos a presença de Jesus nos momentos e situações onde muitos preferem abandoná-lo. Jesus é aquele que é capaz de não apenas prover milagrosamente o sustento na escassez, como na pesca maravilhosa, mas que também vem ao nosso encontro em meio às dores e decepções infligidas a nós pelos outros, ou mesmo quando são o resultado dos próprios erros que cometemos, ou simplesmente fruto de escolhas equivocadas feitas no passado. É exatamente nesse ponto que Jesus surge para nos dar um novo propósito pelo qual viver. Nesse dia da pesca sobrenatural, além de viver um milagre, Pedro recebeu também o chamado de Cristo para o seguir e uma missão para perseguir, pescar homens. Mais adiante, após Jesus ressuscitar, o cenário se repetiria de forma intencional no mesmo local. Diante da mesma frustração de uma noite inteira de pescaria infrutífera e após uma nova pesca miraculosa, Jesus reconstrói o cenário exato do primeiro amor e o de sua queda. O lago, a noite frustrada, a rede cheia com peixes e o braseiro, remetendo à fogueira no pátio do sumo sacerdote, não para acusar, mas para curar a memória da negação de Pedro na noite em que ele foi julgado injustamente. Jesus, nas entrelinhas, estava querendo dizer a Pedro que ele não apenas continuava sendo exatamente o mesmo daquele primeiro encontro, mas que seu amor por ele não havia mudado, e nem o seu chamado havia sido cancelado por ter o negado 3 vezes. Ao contrário, naquele momento, Jesus reafirma a vocação de Pedro e lhe confere uma responsabilidade ainda maior. Pede que apacente as suas ovelhas como prova de seu amor por ele. Evangelho de João, capítulo 21, versículos 15 ao 17. Pedro pescaria homens proclamando a mensagem daquele que morreu em nosso lugar para perdoar os nossos pecados e nos reconciliar com o Pai, entregando sua vida por amor em uma cruz e, ao vencer a morte ressuscitando, tornou-nos novas criaturas, concedeu o direito de sermos feitos filhos de Deus, uma vida plena que jamais terá fim e uma nova identidade que não nos pode ser tirada. Mas além de pescar, ele também os amaria com o mesmo amor sacrificial que recebeu, porque, ao Cristo morrer por nós, morremos com ele. E ao ressuscitar, também ressuscitamos com ele para uma nova vida em que não vivemos mais para nós mesmos, mas para Cristo e uns para os outros. Pois nem mesmo Cristo viveu para agradar a si mesmo. 2 Coríntios 5,15, Romanos 15, 1-3. 5. O altar do coração, o fogo e a lenha. Agora que vivemos para Cristo e uns para os outros, nossa tarefa fundamental é permanecer nele, pois sem ele nada podemos fazer, mas com Jesus podemos todas as coisas, porque ele nos fortalece.
Para tanto, precisamos manter acesa a sarça ardente do nosso coração. À luz da realidade da nova aliança, o fogo que queimava a sarça sem a consumir não é mais uma teofania externa, mas a habitação interna do Espírito Santo em nós. Primeira carta aos Coríntios 6:19, cuja presença divina em nós não nos consome como deveria por causa da graça que nos cobre. O fogo é o próprio Espírito que acende em nós, mas a lenha para mantê-lo aceso é de nossa total responsabilidade. Sem intimidade, sem passar tempo de qualidade dedicado à palavra de Deus, à oração e à comunhão com os irmãos, não conseguiremos continuar queimando de amor e desejo pela presença de Cristo. Se não buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, ao permitirmos que outras coisas se tornem prioridades em nossas vidas, e se ele não for o nosso maior deleite, não seremos capazes de imitar Moisés quando clamou a Deus: "Se tu mesmo não fores conosco, não nos faças subir daqui." Êxodo 33:15. NVT. Por mais numerosos que sejamos, se não nos mantivermos perto de Jesus, se nos desconectarmos da videira verdadeira, o mundo, as tempestades e as circunstâncias irão nos devorar. Essa realidade fica evidente quando olhamos para o momento em que Jesus, logo após socorrer Pedro nas águas, entra com ele no barco, fazendo com que o vento e o mar imediatamente se acalmassem. Essa dinâmica revela um princípio profundo sobre a caminhada da fé. O teólogo católico Isidoro Mazzarolo, no mesmo comentário do Evangelho de Mateus, é certeiro ao observar que o acalmar da tempestade com a chegada de Jesus ao barco e a jornada histórica da comunidade cristã estão diretamente correlacionados com a nossa proximidade ou afastamento de Cristo. Quando a igreja se afasta de seu Senhor, deixando de confiar nele, fechando os ouvidos ao Espírito Santo, trocando as Escrituras pela cultura, conformando-se com o espírito da época e esquecendo-se de que o reino de Deus não é deste mundo, colocando no mesmo patamar a mensagem do reino de Deus e ideologias políticas, e transformando homens em messias que não podem nos salvar, ela passa a ditar os seus próprios rumos e acaba se perdendo e sendo consumida por aquilo que se levanta contra Deus. Mas a boa notícia é que Jesus sempre está de olho em nós, não como um tirano esperando o nosso primeiro erro para nos fulminar, mas como um pai sempre disposto a socorrer seus filhos. É isso que mostra o Evangelho de Marcos ao narrar essa mesma passagem, quando diz que Jesus estava em terra vendo o que se passava com os seus discípulos e resolveu ir em direção a eles. Marcos 6:48. Porém, há um detalhe que faz toda a diferença aqui. Jesus viu que eles não se entregaram à tempestade. Era por volta das 3 horas da madrugada quando Jesus apareceu, o que significa que eles já estavam lutando há muito tempo, desde que tinham partido. Apesar do cansaço extremo, eles continuavam remando com força e lutando contra o vento. Mas o que fazer quando a igreja ou o crente para de lutar e se rende ao mundo? Cristo, em sua onipresença e onisciência, jamais está distante ou indiferente à nossa situação. Mas o contrário pode acontecer: nos distanciarmos ou sermos indiferentes à sua presença. Os braços de Deus jamais estão encolhidos para nos ajudar, mas os nossos pecados, quando nos dominam, criam uma barreira que nos impede de receber o seu auxílio. Isaías 59:1-2. Jesus não nos poupa do processo da obediência, mas nos assiste soberanamente durante ele. Mazzarolo diz em seu comentário: a proximidade de Jesus com os seus volta a dar tranquilidade ao barco. Julgando esse relato pós-pascal, pode-se encontrar aqui um paradigma da proximidade e do afastamento de Jesus. Quando a comunidade anda por conta própria, com suas forças, seus métodos e seguranças, acaba sofrendo mais diante das tormentas, das perseguições e tiranias do mundo. Quando ela está próxima, encontra nele o método, o jeito e a segurança. Sobretudo, Jesus é aquele que deseja que confiemos nele nos temporais da vida, fazendo-nos caminhar por sobre as crises, mas jamais sozinhos, sempre em sua companhia. Esse amadurecimento não acontece do dia para a noite, mas sim conforme crescemos na intimidade com o Senhor, seja na bonança ou nas surpresas desagradáveis da vida. Conclusão: o convite ao descanso na rocha. Se você está passando por momentos de turbulência, se seu barco está sendo atingido por ondas furiosas que ameaçam arrebentá-lo e tudo fugiu do controle, não tema. Não se deixe amedrontar pela intensidade do vento ou pelo rugido das ondas. Fite seus olhos naquele que é poderoso para guardá-lo e ouça sua voz a te chamar e te guiar. Talvez você me pergunte:
E como faço para ouvir a voz de Jesus? Em Hebreus 1:2, Deus diz: Por muito tempo Deus falou várias vezes e de diversas maneiras a nossos antepassados por meio dos profetas. E agora, nestes últimos dias, Ele nos falou por meio do Filho, o qual Ele designou como herdeiro de todas as coisas e por meio de quem criou o universo. NVT. Vivemos na era da revelação completa. Não precisamos buscar novas revelações além de Cristo. A Bíblia inteira encontra seu centro e cumprimento nele. Tudo que Deus quis que o homem soubesse sobre ele foi revelado através de seu Filho Jesus Cristo, e toda a Escritura aponta para ele. Hoje você pode ouvir a Cristo, a sabedoria encarnada de Deus, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento através da Bíblia Sagrada. Nela você encontrará uma sabedoria que jamais perde a validade, pois é eterna. E o melhor de tudo, sempre com o auxílio do Espírito Santo, que é o próprio Deus habitando em nós, abrindo nossa mente e o nosso coração para entendermos e nos capacitando a pôr em prática tudo o que está escrito. Eu não sei em que estado você se encontra agora. Talvez seja de bonança. Tudo está indo muito bem em sua vida. Você prosperou financeiramente e fez de sua riqueza sua fortaleza. Mas a Bíblia faz diversas advertências àqueles que depositam sua confiança em qualquer coisa que não seja nele. Deus nos adverte: pois quando morrer, nada levará consigo. Sua riqueza não o acompanhará ao túmulo. Salmo 49:17. Em seguida disse: Cuidado, guardem-se de todo tipo de ganância. A vida de uma pessoa não é definida pela quantidade de seus bens. Lucas 12:15. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um e amará o outro. Será dedicado a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Mateus 6:24. Ensine aos ricos deste mundo que não se orgulhem nem confiem em seu dinheiro, que é incerto. Sua confiança deve estar em Deus, que provê ricamente tudo de que necessitamos para nossa satisfação. 1 Timóteo 6:17. Sim, é loucura acumular riquezas terrenas e não ser rico para com Deus. Lucas 12:21. Por outro lado, ouça o que a palavra de Deus diz para as outras fases e vales da sua vida. Quando você se encontra na noite escura da sua alma, onde o medo e o desespero se tornam companhias constantes e indesejadas, Deus lhe diz: não tema, porque eu sou o seu Deus, eu o fortaleço, o ajudo e o sustento com a minha mão direita fiel. Isaías 41:10. Quando a solidão aperta no peito e a tristeza chega sem pedir licença para roubar nossa alegria, Deus lhe diz: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Hebreus 13:5. Da mesma forma, agora vocês estão tristes, mas eu os verei novamente. Então se alegrarão e ninguém lhes poderá tirar essa alegria. João 16:22. Abençoados são os que choram, pois serão consolados. Mateus 5:4. Quando a angústia é tanta que a vida parece perder o sabor e o sentido, e quando nossa alma grita de dor e todos permanecem indiferentes a ela, Deus lhe diz: eu vim para lhes dar vida, uma vida plena que satisfaz. João 10:10. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito oprimido. Salmo 34:18. Quando queremos desesperadamente alguém que nos escute e só encontramos incompreensão e julgamento da parte dos homens, Deus lhe diz: clame a mim, e eu responderei, e lhe direi coisas grandiosas e insondáveis que você não conhece. Jeremias 33:3. Não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8:1. Quando o deserto dura mais do que deveria, e vemos que já não temos mais forças para lutar, Deus lhe diz: ó Jacó, como pode dizer que o Senhor não vê o que se passa? Ó Israel, como pode dizer que Deus não se importa com seus direitos? Você não ouviu? Não entendeu? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele nunca perde as forças nem se cansa, e ninguém pode medir a profundidade de sua sabedoria. Dá forças aos cansados e vigor aos fracos. Até os jovens perdem as forças e se cansam, e os rapazes tropeçam de tão exaustos. Mas os que confiam no Senhor renovam suas forças, voam alto como águias, correm e não se cansam, caminham e não desfalecem. Isaías 40:27 e 31. A minha graça é tudo o que você precisa.
pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Segunda carta aos Coríntios 12:9. Quando você sente a dor de todos se afastarem ou se esquecerem de você, Deus lhe diz: pode a mãe se esquecer do filho que ainda mama? Pode deixar de sentir amor pelo filho que ela deu à luz? Mesmo que isso fosse possível, eu não me esqueceria de vocês. Isaías 49:15. Quando o seu coração e o mundo dizem para você retribuir o mal que lhe fizeram com outro mal, Deus lhe diz: vocês ouviram o que foi dito: ame o seu próximo e odeie o seu inimigo. Eu, porém, lhes digo: amem os seus inimigos e orem por quem os persegue. Desse modo, vocês agirão como verdadeiros filhos de seu Pai, que está no céu. Pois ele dá a luz do sol tanto a maus como a bons, e faz chover tanto sobre justos como injustos. Mateus 5, 43, 45. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outra. Se você for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, deixe que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar 1 milha com ele, caminhe 2. Dê a quem pedir e não volte as costas a quem quiser tomar emprestado de você. Mateus 5, 38, 42. Felizes os misericordiosos, pois serão tratados com misericórdia. Mateus 5, 7. Felizes os que promovem a paz, pois serão chamados filhos de Deus. Mateus 5, 9. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Colossenses 3:13. Quando as pessoas se levantam contra nós por fazermos o que é correto ou por pregarmos e vivermos segundo a palavra de Deus, Deus lhe diz: felizes os perseguidos por causa da justiça, pois o reino dos céus lhes pertence. Felizes são vocês quando, por minha causa, sofrerem zombaria e perseguição, e quando outros, mentindo, disserem todo tipo de maldade a seu respeito. Alegrem-se e exultem, porque uma grande recompensa os espera no céu. E lembrem-se de que os antigos profetas foram perseguidos da mesma forma. Mateus 5, 10, 12. Quando você não consegue se perdoar por causa dos erros que cometeu, Deus lhe diz: eu, somente eu, por minha própria causa, apagarei seus pecados e nunca mais voltarei a pensar neles. Isaías 43, 25. Venham, vamos resolver este assunto. Embora seus pecados sejam como o escarlate, eu os tornarei brancos como a neve. Embora sejam vermelhos como o carmesim, eu os tornarei brancos como a lã. Isaías 1:18. Quando nos sentimos perdidos, sem saber o que fazer e para onde ir, Deus lhe diz: quem são os que temem o Senhor? Ele lhes mostrará o caminho que devem escolher. Salmo 25:12. Busque a vontade dele em tudo que fizer, e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Provérbios 3:6. O Senhor diz: eu o guiarei pelo melhor caminho para a sua vida, lhe darei conselhos e cuidarei de você. Salmo 32:8. Tua palavra é lâmpada para meus pés e luz para meu caminho. Salmo 119, 105. Jesus voltou a falar ao povo e disse: eu sou a luz do mundo. Se vocês me seguirem, não andarão no escuro, pois terão a luz da vida. João 8, 12. Quando a única coisa que conseguimos fazer é nos derramar em lágrimas, Deus lhe diz: os que semeiam com lágrimas colherão com gritos de alegria. Salmo 126, 5. Ele livrou minha alma da morte, meus olhos das lágrimas, meus pés da queda. Salmo 116, 8. Conheces bem todas as minhas angústias. Recolheste minhas lágrimas num jarro e em teu livro registraste cada uma delas. Salmo 56, 8. Ele engolirá a morte para sempre. O Senhor soberano enxugará todas as lágrimas. Removerá para sempre todo insulto contra sua terra e seu povo. O Senhor falou. Isaías 25, 8. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. Apocalipse 21, 4.
Quando olhamos para a perversidade, ameaças de guerras, corrupção e a injustiça do mundo se multiplicar e nos sentimos impotentes e indefesos temendo que elas nos atinjam, são apenas sinais de que sua volta está próxima, mas ainda não é o fim. Deus lhe diz: nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor de muitos se esfriará. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. Mateus 24, 10, 13. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a chama que já está fraca. Fará justiça a todos os injustiçados. Isaías 42, 3. Pois o Senhor seu Deus está em seu meio. Ele é um Salvador poderoso. Ele se agradará de vocês com exultação e acalmará todos os seus medos com amor. Ele se alegrará em vocês com gritos de alegria. Sofonias 3:17. Eu lhes falei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, pois eu venci o mundo. João 16:33. Esta é minha ordem. Seja forte e corajoso. Não tenha medo nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde você andar. Josué 1:9. Quando consumidos pela preocupação, tentamos buscar alívios imediatos em comidas, bebidas, compras ou entretenimento passageiro para esquecer a nossa dor, Deus lhe diz: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Jesus respondeu: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim nunca mais terá fome. Quem crê em mim nunca mais terá sede. João 6:35. Por fim, quando achamos que as coisas deste mundo podem preencher o vazio que só o Espírito Santo ocupa, ele nos diz: quem bebe desta água logo terá sede outra vez, mas quem bebe da água que eu dou nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dá a vida eterna. João 4:13-14. O rendimento absoluto e o descanso final. Renuncie ao fardo de querer controlar aquilo que foge totalmente da sua capacidade e aceite o convite amoroso de Cristo para aqueles que estão cansados e sobrecarregados. Entregue suas ansiedades e preocupações aos pés de Jesus. Troque-as pelo seu jugo suave e pelo seu fardo leve, e receba o alívio e o descanso de que você precisa. Deixe que Ele seja Deus em sua vida e cuide daquilo que você não tem poder de mudar e que apenas rouba sua paz. Parafraseando Santo Agostinho em sua obra Confissões, a razão da profunda inquietação da nossa alma é que fomos feitos para Deus, e o nosso coração só encontrará descanso verdadeiro quando repousar nele. A nossa ilusão de controle gera uma alma tempestuosa e inquieta, que só encontra calmaria quando se rende à soberania de Deus que governa todas as coisas. O pensador cristão C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, expressou essa mesma verdade eterna com outras palavras ao dizer: se eu encontro em mim um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. Tentar preencher esse vazio sagrado com sexo, drogas, relacionamentos ou diversão passageira é tão eficaz para satisfazer a nossa alma quanto alguém tentar apagar o sol com um balde de água. É um esforço inútil, cansativo e desproporcional. O sol continua queimando e o vazio da alma continua clamando. Também não confie na estrutura das seguranças humanas. Dinheiro, posses, fama, prestígio ou alianças políticas, tudo isso um dia passará. Mas aqueles que fizerem a vontade de Deus permanecerão para sempre. Edifique sua vida sobre a rocha firme da palavra de Deus. Não seja apenas um ouvinte da palavra, mas coloque-a em prática, e quando os ventos e as inundações vierem e derem contra a sua casa, ela não desabará. E se você sentir medo, clame a Jesus. Peça para ir ao encontro dele. Dê o primeiro passo e viva o seu milagre caminhando sobre a palavra que ele ordenar. E se os seus problemas parecerem grandes demais, olhe para os montes e creia que maior do que eles é o Senhor, aquele que fez os céus e a terra. Ele o socorrerá. Deus mesmo o conduzirá em plena segurança até o destino que ele preparou, pois os planos dele são sempre melhores e focados no nosso bem. Porque eu sei os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. São planos de bem e não de mal, para lhes dar o futuro pelo qual anseiam.
Jeremias 29:11, NVT. Esse foi mais um podcast A Voz que Clama. Se você gostou, compartilhe com alguém e não esqueça também de curtir e nos seguir no Spotify e no YouTube para mais episódios. Muito obrigado, que Deus te abençoe, fiquem na paz do Senhor Jesus. E até o próximo episódio.